Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que em meio a uma crise de segurança no estado do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro foi hoje até Brasília e levou ao Congresso Nacional propostas para a segurança pública. Ele também pediu ao governo federal um reforço das Forças Armadas em portos, aeroportos e rodovias no estado. Na política, o presidente Lula demitiu a presidente da Caixa, Rita Serrano, para dar mais espaço ao apoio do Centrão ao governo federal. O substituto que vai assumir o comando do banco foi indicado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. E no noticiário internacional, mais uma vez, o Conselho de Segurança da ONU fracassou e não conseguiu aprovar medidas para a solução do conflito entre Israel e o Hamas. As propostas dos Estados Unidos e da Rússia foram amplamente rejeitadas. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 25 de outubro de 2023. E eu começo esse episódio contando para você que teve novos desdobramentos sobre a crise de segurança no Rio de Janeiro. Hoje, o governador do Rio, Cláudio Castro, foi até Brasília para pedir mais reforço federal na segurança do estado. Ele também aproveitou a visita para entregar ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, uma série de propostas para endurecer penas para combater o crime organizado. O texto entregue por ele sugere, entre outros pontos, a progressão de pena para criminosos com arma de guerra e criminosos envolvidos em lavagem de dinheiro para organizações criminosas, além de progressão de pena a quem associa o crime à prestação de serviços sociais, como instalação de internet e TV a cabo, e também a criação de uma tarifa social em áreas para que essas pessoas não precisem comprar isso do tráfico ou da milícia. Mesmo o governo federal tentando tirar o problema da segurança pública do colo da União, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse que a escalada da violência no Rio de Janeiro não é uma questão estadual, mas sim do Brasil, e que não basta prender chefes de organizações criminosas e que é preciso uma parceria com o governo federal para controlar áreas de fronteira para evitar, por exemplo, entrada de armas. Fazendo isso, protegendo as nossas fronteiras, que foi um pedido meu ao presidente da República, e eu tenho reunião aqui, que a Marinha reforce o patrulhamento nos portos e na Baía de Guanabara, que a Aeronáutica reforce o patrulhamento nos aeroportos e que as forças federais reforcem o patrulhamento nas rodovias federais. Com isso não precisa de GLO, com isso não precisa de legislação específica alguma, que já são áreas federais. E por isso o governo federal tem toda a legitimidade de somente reforçar o combate ali à criminalidade naquelas regiões. Hoje o presidente Lula também falou sobre esse assunto. Ele disse que vai ajudar o Rio de Janeiro no combate ao crime organizado e chegou a comparar a situação com a faixa de Gaza. Ele fez uma referência às imagens que foram vistas na segunda-feira de ônibus queimados. Durante um evento que contou com a presença de governadores e prefeitos, inclusive o prefeito do Rio, Eduardo Paes, Lula disse que seria muito fácil dizer que o problema é da cidade, mas que não ficaria olhando as cenas do que acontece por lá sem agir. O problema da violência no Rio de Janeiro era muito fácil ficar vendo aquelas cenas que ontem apareciam na televisão e antes de ontem, que parecia a própria faixa de Gaza, de tanto fogo e de tanta fumaça, e dizer, é um problema do Rio de Janeiro, é um problema do prefeito Eduardo Paes, é um problema do governador. Não, é um problema do Brasil, é um problema nosso que nós temos que tentar encontrar a solução. Já o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, defendeu uma atuação mais firme da Polícia Federal no combate ao crime organizado e diz que a Polícia Federal precisa assumir um protagonismo. Eu acho que há necessidade de intervenção federal, acho que há necessidade de muita parceria. O governo federal precisa oferecer a parceria, e na minha opinião, essencialmente uma parceria com as forças da Polícia Federal, muita inteligência, muito controle sobre agentes públicos, políticos e policiais que têm um desvio de conduta,
Acho que a Polícia Federal pode ajudar nisso. Eu jamais teria extinto a Secretaria de Segurança. Acho que é fundamental retomar a Secretaria de Segurança. Acho que é fundamental retomar a Secretaria de Segurança no governo do Estado. Na política, hoje, o presidente Lula demitiu a presidente da Caixa, economista Rita Serrano. Ela estava desde janeiro como presidente do banco e é funcionária de carreira da Caixa desde 1989. E ela foi demitida não por causa do trabalho dela, e sim por causa de um acordo político do presidente Lula com os partidos do Centrão. O Centrão é um bloco de partidos que tradicionalmente apoia o governo federal, independentemente de quem está no poder, isso em troca de cargos e dinheiro do orçamento público para obras em redutos eleitorais desses políticos. Daqui a pouco eu dou mais detalhes sobre esse assunto, mas antes eu vou contar para você como é que foi a demissão. Lula voltou ontem a trabalhar presencialmente após a cirurgia no quadril, até por isso que o noticiário político brasileiro em Brasília estava meio parado, né? E foi por causa disso. E além desse fato, o presidente da Câmara, Arthur Lira, estava fazendo um tour pela Europa a trabalho, que paralisou a articulação política para a votação de assuntos importantes para o governo Lula. E Arthur Lira voltou ao Brasil essa semana e voltou com tudo e fazendo cobranças antigas. A presidência da Caixa, por exemplo, é um dos postos cobiçados há meses por partidos do Centrão em troca de apoio ao governo Lula no Congresso. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, já tinha dito abertamente que o comando da Caixa estava em negociação. Isso antes da cirurgia do presidente Lula. E hoje Lula chamou Rita Serrano para um almoço e disse que ela estava demitida e agradeceu aos trabalhos prestados. Na sequência, o governo já anunciou o novo presidente do banco. Foi escolhido o economista e servidor da Caixa, Carlos Vieira Fernandes, nome indicado por Arthur Lira. Ele já foi diretor-presidente da FUNCEF, que é o Fundo de Pensão da Caixa, também integrou a Secretaria Executiva do Ministério da Integração Nacional em 2012, quando o PP, partido de Lira, comandava esse ministério, ou seja, é um homem de confiança aí dos membros do Centrão. E a troca aí do comando do Banco Caixa é a última parte do combinado entre o governo e os partidos do Centrão. Em setembro, lembro você, Lula já havia entregado os ministérios do Esporte e Portos e Aeroportos para o PP e republicanos, mas os ministérios não satisfaziam aí o apetite do Centrão. Por isso que Lula teve que fazer essa troca aí. Lembrando que Rita Serrano é a terceira mulher no alto escalão do governo que foi substituída por um homem. Antes, Lula já trocou Daniela Carneiro por Celso Sabino no Ministério do Turismo e Ana Moser por André Fufuca no Esporte. Mudando completamente de assunto, hoje o IBGE divulgou uma pesquisa inédita. Pela primeira vez, o Instituto fez um levantamento dos brasileiros que trabalham para aplicativos. O levantamento usou dados da PNAD contínua do IBGE, numa cooperação com a Unicamp e o Ministério Público do Trabalho. E segundo o levantamento, em 2022, o Brasil possuía 2.100.000 trabalhadores atuando em aplicativos de serviços ou efetuando vendas por meio de plataformas de comércio eletrônico como principal fonte de renda de trabalho. Isso representa 1,7% da população ocupada no nosso país. O analista desse estudo, Gustavo Giaquinto, explicou para a nossa reportagem que os serviços de entrega e de transporte de passageiros são os mais comuns nesse formato de trabalho. No quarto trimestre de 2022, foi estimado um total de 1.490.000 pessoas trabalhando por meio de aplicativos de serviços, né? O que corresponde a 1,7% da população ocupada no setor privado. Dentre os aplicativos pesquisados, o mais frequente, né, foi o de transporte particular de passageiros, inclusive aplicativo de táxi, né? Quase metade dos plataformizados usavam esses aplicativos, né? Seguido pelos aplicativos de entrega, aplicativos de táxi, os aplicativos de serviços gerais ou profissionais. Segundo o levantamento, motoristas e motoboys que trabalham em aplicativos recebem, em média, 20% menos que os colegas de fora das plataformas. A renda média dos colaboradores de aplicativos ficou em R$ 1.748 por mês. O perfil desses profissionais aponta que a maioria é formada por homens com idade média entre 25 e 39 anos. E além de receber menos,
O estudo do IBGE apontou que os trabalhadores de aplicativos precisam trabalhar quase 5 horas a mais todas as semanas que os colegas de fora dessas plataformas. Já em relação à aposentadoria, o levantamento constatou que o percentual de pessoas que contribuem para a Previdência é de apenas 22,3% nos aplicativos, enquanto fora dos apps chega a quase 40%. Para a pesquisadora da USP, Ludmila Abílio, que analisa os motoboys na cidade de São Paulo há mais de 10 anos, o elemento central da ideia de uberização do trabalho é que o trabalhador ele está sempre disponível. E se eu fosse destacar o elemento central da uberização, não é a plataforma digital, mas sim o fato de que o trabalhador uberizado, ele vive como um trabalhador sob demanda. E viver como um trabalhador sob demanda é algo extremamente perverso. Por quê? Porque você está disponível como uma força de trabalho ao trabalho, mas você só é utilizado quando é de interesse, de acordo com as organizações e as determinações da empresa, que vão variar de acordo com as dinâmicas da demanda, da oferta. A mesma pesquisa do IBGE também fez um diagnóstico sobre o teletrabalho no Brasil em 2022, ou seja, o trabalho em home office. No ano passado, havia 7.400.000 pessoas nesse regime de trabalho de forma habitual ou ocasional. Isso representa 7,7% do total de ocupados que não estavam afastados do trabalho. E quando se observa o trabalho remoto como um todo, o número chega a 9,5 milhões de funcionários que trabalham nesse modelo. Segundo o IBGE, o teletrabalho no Brasil é mais comum entre brancos, mulheres e profissionais com ensino superior. E aproveitando que eu estou aqui na Economia, vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,82% aos 112.822 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,16%, cotado a R$ 5,002. Já o euro encerrou o dia de hoje em baixa de 0,07%, cotado a R$ 5,286. No noticiário internacional, claro que a questão do conflito entre Israel e Hamas teve um grande destaque hoje. Teve mais uma reunião do Conselho de Segurança da ONU que analisou uma proposta de resolução dos Estados Unidos e uma da Rússia para tentar resolver o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. E adivinha, o clima na ONU estava parecendo a Guerra Fria, porque Rússia e Estados Unidos divergem sobre a forma como Israel e o grupo terrorista Hamas devem contribuir para o envio de ajuda humanitária e a retirada de civis da faixa de Gaza. Estados Unidos são históricos aliados de Israel e defendem o direito de defesa do país, enquanto a Rússia propõe um cessar-fogo temporário. Dado esse contexto histórico, eu vou contar para você como foi a votação. Primeiro, os Estados Unidos apresentaram a seguinte solução. Os americanos pediam pausas para permitir o acesso humanitário completo, rápido, seguro e sem obstáculos, mas esse texto não mencionava um cessar-fogo no conflito, ou seja, uma pausa temporária. Lembrando que na semana passada os Estados Unidos vetaram a proposta do Brasil porque eles alegaram que não estava escrito que Israel tinha o direito de se defender, sendo que isso já é uma regra que existe e não precisa estar explícita. A representante dos Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, disse hoje que o texto proposto pelos Estados Unidos contemplava trechos da proposta brasileira, tentando indicar uma flexibilização da delegação norte-americana para chegar a um acordo. A embaixadora dos Estados Unidos também aproveitou o momento para criticar a Rússia. Você vai ouvir a tradução simultânea que foi feita pelo nosso colega jornalista da Globo News, Marcelo Lins. Trabalhamos com todos os integrantes do Conselho para que incorporassem suas sugestões, incluindo aí as questões da pausa humanitária e a proteção dos civis em zonas de conflito. Nós vemos a questão bem diferente da Rússia. A Rússia apresentou um texto que aconteceu no último minuto, sem nenhuma consulta, nenhuma. A Rússia ofereceu mais um projeto de resolução
de má fé, e esse Conselho não deveria apoiá-la. Em vez disso, deveríamos nos juntar e apoiar a resolução proposta pelos Estados Unidos. Uma resolução que não apenas inclui, mas também constrói a partir de muitos elementos do texto que o Brasil apresentou na semana passada. Nossa resolução, sem sombra de dúvidas, condena os ataques terroristas terríveis do Hamas e de outros grupos terroristas e afirma o direito de integrantes das Nações Unidas de se defenderem. A proposta dos Estados Unidos foi vetada pela Rússia e pela China, que são membros permanentes do Conselho de Segurança e têm poder de veto. Os Emirados Árabes Unidos também votou contra e o Brasil se absteve. O embaixador da Rússia na ONU, Vasily Nebenzia, fez duras críticas à resolução apresentada pelos Estados Unidos sobre esse conflito. Há uma semana atrás, os Estados Unidos bloquearam a segunda tentativa de conseguir enfrentar essa resolução ao vetar a resolução preparada pelo Brasil. E eles foram os únicos que votaram contra as adições que nós fizemos, que previam também o cessar-fogo logo e a condenação também de todos os ataques arbitrários contra civis. Ficou claro desde então que os Estados Unidos não quer simplesmente que o Conselho de Segurança leve adiante as suas decisões e que elas tenham qualquer influência em relação às ações de Israel em Gaza, no campo de batalha. Agora os Estados Unidos estão tentando confundir tudo e se desculpar pelo seu veto ao apresentar essa nova projeto de resolução. Depois, a proposta da Rússia foi colocada em votação, ela pedia um cessar-fogo e o resultado foi pior. A proposta foi rejeitada, foram 4 votos a favor, 2 contrários, mais 9 abstenções. Com isso, a proposta da Rússia não obteve o número mínimo necessário para ser analisada, ou seja, com essa briga que lembra os tempos da Guerra Fria, lá no Conselho de Segurança da ONU, tudo ficou paralisado, nenhuma solução foi aprovada e a situação no conflito continua a mesma. Os palestinos estão no meio disso, esperando ajuda humanitária. Deu para sentir aí que o clima na ONU tá pesadíssimo, né? E está assim desde ontem. Relembrando que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse ontem que o ataque do Hamas a Israel não aconteceu do nada. Ele disse que há mais de 50 anos Israel ignora a questão do direito dos palestinos de terem um território. E isso pegou bem mal do lado de Israel. Os diplomatas israelenses pediram até a renúncia de Antônio Guterres do cargo. Hoje ele falou sobre o assunto novamente. Ele negou que tenha tentado justificar os ataques do Hamas contra Israel durante a fala dele de ontem no Conselho de Segurança da ONU. I am shocked by the misrepresentations by some of my statement yesterday in the Security Council. Eu estou chocado pela interpretação equivocada de alguns sobre a minha fala no Conselho de Segurança ontem, como se eu tivesse justificado atos de terror pelo Hamas. Isso é falso. Eu falei o oposto. Eu acredito que é importante deixar as coisas claras em respeito às vítimas e às famílias delas. Especially out of respect to the victims and to their families. Enquanto rola essa treta diplomática, o conflito na faixa de Gaza continua. Hoje foi um dia de intensos ataques por parte de Israel contra alvos do grupo terrorista Hamas. O total de mortos já se aproxima de 8.000, sendo mais de 6.500 na faixa de Gaza. Hoje o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez um pronunciamento à nação e disse que o país se prepara para uma invasão por terra contra a faixa de Gaza. Ele disse que a decisão sobre quando e como invadir Gaza vai ser tomada em consenso por diversos órgãos do governo e do exército israelense. Você vai ouvir agora um trecho traduzido feito pela Globo News. Agora nós vamos começar uma operação terrestre. Agora a questão é como, quanto, e também vamos levar em conta considerações que vamos levar em conta que o público não sabe nada. E é melhor assim para que nós possamos garantir a segurança dos nossos soldados. Eu quero dizer para vocês que o momento do exército é definido pelo gabinete de guerra junto com o chefe do Estado-Maior. Quando entrarmos em Gaza
quando começar a guerra, não haverá nada que nos tenha para chegar até o objetivo. No pronunciamento, Netanyahu também pediu que a população civil deixe Gaza, mas não mencionou a forma como isso poderia ser feito. Lembrando que Israel já ordenou que os civis deixassem o norte de Gaza rumo à região de Rafah, no sul, perto da fronteira com o Egito. Mas não se chegou ainda a um acordo para um cessar-fogo e a liberação da fronteira entre Gaza e Egito. E as pessoas que foram para o sul também estão sofrendo com bombardeios. Hoje também a ONU relatou que um ataque foi feito contra uma escola em Rafah, que é nessa região que Israel pediu para que os palestinos se abrigassem. Essa escola abrigava 4.600 civis e a estrutura foi danificada e não há informação sobre vítimas. Enquanto isso, aumenta a crise humanitária em Gaza. 600 mil pessoas estão desabrigadas na região, segundo a Agência da ONU para Palestinos Refugiados. Os abrigos do órgão estão recebendo 4 vezes mais pessoas do que a capacidade oficial e muitas famílias agora estão dormindo nas ruas. A chefe dessa agência informou que os serviços deles podem ser interrompidos nas próximas horas se não houver um reabastecimento de combustíveis. Já a Organização Mundial da Saúde informou que 12 dos 35 hospitais de Gaza não estão mais funcionando. Enquanto isso, 7 dos hospitais em funcionamento estão operando acima da capacidade, gerando risco para os pacientes. Ainda falando do noticiário internacional, eu vou levar você para a Argentina, porque a candidata derrotada no primeiro turno das eleições por lá, a Patrícia Bullrich, declarou hoje que vai apoiar no segundo turno o candidato Javier Milei. Bullrich foi a terceira colocada nas eleições que aconteceram no domingo e o apoio dela era considerado um dos pontos cruciais para o segundo turno por causa da migração de votos. Ela recebeu cerca de 24% dos votos. Mas que fique claro aqui para você que essa transferência não é automática. O eleitor que vai decidir se vota no Javier Milei, que é um novo candidato lá no cenário argentino, ou o eleitor vai decidir por Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia que representa a tradicional política argentina. O curioso nessa história é que Patrícia Bullrich, candidata da direita e ex-ministra de Segurança do ex-presidente Maurício Macri, criticou Milei ao longo da campanha e chegou a chamar as suas ideias de perigosas e ruins. Mas hoje ela mudou o discurso. Ela disse que apoia Milei porque quer impedir o perigo do kirchnerismo, em referência a Sérgio Massa, aliado dos ex-presidentes Nestor e Cristina Kirchner. Ela falou o seguinte: esse momento nos demanda a não sermos neutros diante do perigo do kirchnerismo do Sérgio Massa. Quando a pátria está em perigo, tudo é permitido. Patrícia Bullrich deixou claro que essa foi uma decisão pessoal dela, só que esse apoio vai abrir um racha dentro da coligação partidária que ela faz parte, porque a coligação Juntos por El Cambio já sinalizou que vai apoiar Sérgio Massa. E falando em racha, eu vou levar você lá para os Estados Unidos, porque após semanas de impasse, os deputados norte-americanos elegeram hoje um novo presidente para a Câmara dos Representantes. É tipo a Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos. O republicano Mike Johnson, deputado conservador do estado da Louisiana, foi eleito com ampla vantagem dos votos. Ele vai substituir o também republicano Kevin McCarthy, que no início de outubro foi destituído do cargo após uma rebelião da extrema-direita do Partido Republicano na Câmara. Foi a primeira vez na história do país que o líder da casa foi derrubado. Desde então, deputados tentaram por 3 vezes eleger um novo presidente, mas todas as votações acabaram sem a maioria necessária para isso. Dessa vez, Mike Johnson venceu na primeira votação com o apoio de todos os republicanos da Câmara. Panorama CBN. Agora, eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail, que é o juliana.prado@cbn.com.br. Além disso, você pode seguir, comentar e dar 5 estrelas nesse episódio lá no Spotify, pode seguir a gente lá no Apple Podcasts, no Deezer você
pode favoritar esse episódio. No Google Podcasts, você pode se inscrever. Lá no Castbox, você pode se inscrever e dar like. Na Amazon Music, você pode seguir. E na Alexa, você pode colocar o Panorama CBN como resumo de notícias na sua rotina de bom dia ou boa noite. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais!